Você pode falar sobre o livro de Urântia? Ele é uma revelação cósmica? Seguramente, nos anos 50, uma determinada raça extraterrestre que tem conhecimentos profundos sobre alguns assuntos que normalmente os ETs não têm e que estão associados estranhamente a um processo de troca de informação com o que eles supõem ser a espiritualidade, mas de fato era e é algo do universo vizinho, pois o universo vizinho é o nosso, como as mitologias sempre apontaram e a ciência agora está percebendo. Então, nos anos 50, um médium formidável em Chicago, junto com um grupo, recebeu uma das revelações que eu mais considero como algo que efetivamente nós, seres humanos, devemos estudar. Desde que a racionalidade humana surgiu, de vez em quando surge aqui na Terra revelações que são encomendadas por um trabalho prévio, ou de espíritos desencarnados, ou mesmo de seres que vivem em outras condições, seja no nosso universo ou em universos vizinhos, né? Mas essas revelações é como se os seres humanos fossem tremendamente ignorantes, né? E somos, e esses seres seriam muito evoluídos e estariam informando isso para a gente, mas não é assim. A base dessas revelações é que esses seres são mais antigos que a condição humana, então eles já têm mais informações coletadas, mas nenhuma dessas raças, nem a turma que produziu Urântia, tem condição de compreender as informações que eles já colecionaram. O que é que esse pessoal faz? Eles, de alguma forma, tentam fazer com que alguém deles nasça na humanidade, se torne o médio que eles vão usar, aí repassam essas informações para que esse médio, com a condição maravilhosa que a natureza humana tem e nenhuma outra espécie, seja desse universo, do universo vizinho, segundo as fofocas que rolam, tem, eles então produzem, repassam essas informações e o cérebro do médium, no caso da revelação de Urântia, é exatamente nesses termos que parece que o processo aconteceu. O cérebro humano engrandece com seu nível de compreensão e aí isso vai no limite do que aquele médium tem no seu arcabouço de bagagem espiritual e mesmo intelectual para produzir. No que foi feito até Urântia, ou seja, até os anos 60, das revelações que foram surgindo, eu considero das mais completas a de Urântia. Mas vamos aqui entender o seguinte, completa em que sentido? No sentido de promover uma amplitude ao psiquismo humano e de trazer, ainda que com traços de equívocos, assuntos que estavam adormecidos há muito tempo. Há equívocos? Sim, não há uma revelação produzida através da mente humana que não traga ou não produza equívocos. Os livros que eu escrevo, em todos eles eu digo, eu não sei se isso está correto, ponto. Como eu disse na outra oportunidade, meu primeiro editor disse, olha, eu não vou mais produzir esses livros, porque você mesmo disse que está errado, como é que diabos eu vou vender um livro de um autor que já disse que está errado, quem é que vai comprar? Eu digo, ninguém vai comprar mesmo isso. É o melhor que você tem a fazer e cuidar da sua vida. E nas palestras que eu faço, eu digo, olha, reflita, eu posso estar enganado. Por quê? Porque é inevitável. Um pé de manga não dá goiaba, um pé de manga só dá manga. Um ser humano, por maravilhoso que ele possa ser, a natureza humana nasceu de um jogo imperfeito. Então, há imperfeição. E associado
isolamento que o nosso planeta vem sofrendo há muito tempo e que força os seres humanos a continuarem ignorantes em relação a muitos assuntos. Então, desse caudal aqui, dessa sopa, pode até vir um bom tempero, mas nunca perfeito. Qual é o problema da humanidade? É que todo mundo só quer saber a verdade e perfeita. Então, cada revelador desse diz: eu sou fulano, eu estou dizendo a verdade, e aí os seguidores que surgem, que são mais ainda presunçosos de que o revelador, esses aqui não admitem mesmo que ninguém critique o que eles acreditam, porque eles acham que tem a verdade. Então, todas as religiões da Terra, cada uma delas defende ter a verdade. Cada revelação que surgiu no passado defende que tudo é verdade, quando está tudo incompleto. E Urântia não foge a isso, nem a revelação espiritual que Kardec organizou antes de Urântia, tudo padece de complementação e de ajuste conforme as épocas. Mas, observando isso, observando essas inconsistências, o trabalho de Urântia para a época em que foi feito e ainda para hoje serve maravilhosamente bem. As pessoas normalmente estão condicionadas a só praticar aquilo que se chama viés de confirmação. Eu já acredito nisso, então eu vou ler isso porque isso vai confirmar o que eu já penso. Quando você lê algo e gosta e assume aquilo como sendo verdade, você está ferrado. Ainda que você ache que você está bem. Porque quando você acha que está com a verdade, você fecha o seu psiquismo para novos conhecimentos sobre aquele tipo de assunto que você acha que já sabe. Nós precisamos desenvolver o Dasein de Heidegger, que é a postura humana mais equilibrada nesse mistério, que é a mesma coisa que Sócrates falava, que a verdadeira sabedoria consiste em você saber que é ignorante, que nada sabe, ou sabe pouco, porque só assim você permanece aberto para aprender novas coisas. Se você acha que já sabe, ferrou. Quando você se acha, eu sou isso, eu sou aquilo, ferrou. Então, ninguém gosta de receber crítica em relação aos livros da sua religião, considera os livros sagrados, livro de Deus. Isso tudo é fuleiragem psíquica. Isso tudo é vulgaridade espiritual. Isso tudo é infantilidade no campo da razão que nós deveríamos ter para compreender que tudo que vem de um ser humano, por melhor que seja a intenção, mas vem com o carimbo da imperfeição. Precisará sempre ser revisto, sempre ser estudado. Ninguém pode ir contra os fatos. E todas as revelações que são ofertadas na Terra, um dia, serão ultrapassadas pelos fatos. Então tem que se conectar aos fatos, como Kardec dizia que o espiritismo deveria ser algo em permanente escrutínio. Porque só assim teria credibilidade perante as novas gerações. Ou a gente acha que daqui a 500 mil anos vai ter que ter briga ainda entre judeus e árabes, xiitas e sunitas, e vai se voltar para a Meca. Isso tudo são fases do processo de evolução humana. Urântia é uma das revelações mais importantes. E o seu papel fundamental é de abrir o psiquismo de quem lê. É importante a gente ler livros, não só os que a gente gosta, mas livros dos quais a gente discorda, para poder estabelecer parâmetros lógicos na nossa mente. Se você só vai atrás do que quer, presumindo que o que você quer é a verdade, você está fazendo viés de confirmação. Você é um replicante da sua própria premissa, e isso não quer dizer ou não representa sinal de inteligência. Por que eu estou dizendo isso? Porque na hora em que eu elogio qualquer coisa, eu sempre coloco um pouco de reflexão sobre o aspecto de que aquilo não é verdade definitiva, e nem mesmo a verdade, mas é o melhor contributo que alguém, no campo da revelação, associado a outros seres, conseguiram produzir
entregando aos seres humanos informações que os humanos precisam burilar com a sua capacidade de compreender, coisa que é rara nesse universo. Então, o Urântia também, durante um tempo, se transformou em religião para algumas pessoas. Essas pessoas ficavam chateadas quando... Mas não é, isso é babaquice filosófica nossa, pessoal. A gente tem que tratar melhor a intelectualidade da raça humana e saber que os compêndios que nós produzimos sempre terão que estar ancorados no conhecimento científico, na busca filosófica. Na crença, não. Crença e fé é uma questão de cada um, mas a gente não pode impor isso coletivamente. E, infelizmente, o mundo é vítima de uma imposição coletiva de um monte de verdades falsas, crenças infantiloides, e naquilo que é essencial a gente não pode nem chegar perto porque as religiões não deixam. Então, viva Urântia! Maravilha! Mas tem complementos que precisam ser feitos lá na frente.